Louvado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus que merece a nossa adoração, nosso serviço alegre, que merece que o nosso contentamento maior seja em servir, em ter comunhão com Ele. Hoje nós vamos estudar, nesta quarta-feira, nesse 6 de agosto de 2025, nós vamos estudar o Salmo 108. Quem recupera uma vez, então desculpem os pigarros durante o tempo. Este salmo eu dei como título: Preparado para louvar e servir alegremente ao Senhor. Esse preparado aqui se refere ao coração. Coração preparado para louvar e servir alegremente ao Senhor. É o que o salmista diz. No versículo 1, 2, diz: Deus, cantarei e darei louvores até com a minha glória. A palavra glória significa luz, significa força, significa sucesso, poder. Então, eu vou glorificar a Deus com tudo. Despertar e saltar e harpa. Você tira os instrumentos de louvor da prateleira. As suas cordas vocais é o instrumento de louvor mais importante que nós temos. Diz aqui: despertar e saltar e harpa. O salmo diz: eu mesmo despertarei a romper da alma. Então, nesta noite, nós estaremos estudando esse salmo, que é uma composição magnífica, é um mosaico de louvor e confiança. Aqui Davi pega elementos de vários salmos, especialmente os salmos 57 e 60, para criar uma declaração de fé fantástica, inabalável em Deus, mesmo em meio às problemáticas da vida. Os irmãos, agora há pouco, esse também é chamado grupo de oração, estavam falando dos seus problemas. Alguns o problema é a doença, outros são as dívidas, e quem não as tem, e muitas vezes essas dívidas batem à porta e trazem incertezas, inseguranças e agonias para o coração. O salmista está numa situação difícil, mas ele enfrenta essa situação como ele geralmente diz a sua alma: minha alma, por que você se perturba? Louve a Deus. Ele aqui: desperte minha alma, saia dessa, vamos dizer assim, dessa letargia, desse sono. Muitas vezes o crente está dormindo, como Jonas no porão do navio, quando ele deveria estar agindo, indo para onde Deus mandou, ele não estava. E eu gostaria de uma pessoa para ler esse Salmo 108. Quem gostaria de ler? Davi se encoraja a louvar a Deus. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e darei louvores até a minha glória. Despertai, salteiro e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei louvores entre as nações. Porque a tua benignidade se estende até os céus, e a tua verdade chega até as mais altas nuvens. Ele ora pela ajuda de Deus, de acordo com a sua promessa. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra, para que sejam livres os teus amados. Salva-nos com a tua besta e ouve-nos.
Deus falou na sua santidade, e eu me regozijarei, repartirei a Sequim e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés e Efraim, a força da minha cabeça. Judá, o meu legislador. Moabe, a minha bacia de lavar sobre Edom. Lançarei o meu sapato sobre a Filístia, jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Sua confiança nos ajuda de Deus. Porventura, não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dai-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois Ele calcará aos pés os nossos inimigos. Pode orar, irmão. Orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Tua palavra fala, Senhor, que nós devemos louvar a Ti, mesmo diante das adversidades. Porque só Tu, Senhor, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro presente na hora da angústia. E a Tua palavra fala, Senhor, que nós devemos Te exaltar, Te dar louvor, porque a Tua palavra diz que os verdadeiros adoradores adorarão a Ti, Senhor, em espírito e em verdade. E Tu és a nossa verdade, Tu és aquele que nós possamos a cada dia, Senhor, Te buscar. Não importa a hora, não importa o dia, mas Tu, Senhor, estás aqui. Assim, Senhor, abençoa as nossas vidas e abençoa cada um que aqui está, porque cada um que aqui está, Senhor, que conhece o som, cada necessidade. E a Tua palavra fala, Senhor, que nós devemos orar, louvar a Ti, Senhor, com ações de graça e depender, Senhor, somente de Ti, não importando as circunstâncias, mas saber que o Senhor está e é o nosso socorro, em nome de Jesus. Amém. Então, esse salmo, quase que cada versículo dele daria para você dar um sermão, um estudo. Ele nos ensina como estar espiritualmente preparados para louvar a Deus com alegria, independente de nossas circunstâncias. Nos versos 1 a 6, nós vemos um coração não focado no problema, não focado na angústia, não focado na dor, na dificuldade, no que está faltando. Não é que não estivesse faltando, não é que não houvesse dívidas, problemas, mas ele, seu discípulo, focar em louvar a Deus. E ele começa muito cedo. Ele diz que eu quero cantar, eu quero louvar, meu coração está preparado, preparado está o meu coração. E Deus quer que nós incluímos, o louvemos de coração. Se não for de coração, é perdido o nosso louvor. Toda a minha força, porque glória significa isso. A glória de alguém é a sua reluzência, é a sua capacidade, seu florescimento, é o seu sucesso, é a sua força. E quando
cada coisa em mim era de te louvar, até as minhas dores, até a minha fraqueza. Paulo disse que quando ele estava fraco é quando ele realmente se fortalecia espiritualmente, porque ele buscava a Deus de uma forma mais intensa. E então ele fala aqui que nós podemos usar a música. A Bíblia fala de nos enchermos com do Espírito Santo, com hinos e cantos espirituais. É muito importante o crente ser seletivo na música que escuta. Nossa igreja é a igreja batista, fundamentalista bíblica. A nossa música é sacra. Nós não acreditamos que se louva a Deus com forró, com reggae, com rock. Essa música contemporânea é uma música lasciva, é uma música psicodélica, exagerada, que desliga a mente, desliga o coração e faz com que a pessoa seja apenas pulsação. E aqui ele fala do saltério e harpa, são instrumentos melódicos, de corda. Davi começa com a declaração de um coração fixo em Deus, um coração que é resoluto e inabalável, não importa o que me aconteça, eu vou louvar o meu Deus, não importa o que está faltando, porque, como diz a ovelhinha do Salmo 23, em uma tradução mais literal, nas nossas traduções diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas numa tradução mais literal o Senhor é meu pastor e eu não quero mais nada, eu já tenho tudo, eu tenho Deus, eu estou satisfeito. Aqui é a suficiência de Deus, a suficiência de Cristo, o nosso pastor. E se eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Então você tem aí a apostilazinha que eu dei. Então o coração firme reflete maturidade espiritual. Não é influenciado por emoções ou o caos, a confusão do exterior. Quando o seu coração está fixo em Deus, focado em Deus, o louvor se torna uma postura padrão. Não se torna algo ocasional, sazonal, dependendo se choveu ou não, se tem sol ou não, como uma bússola sempre apontando para o norte, porque a bússola ela não aponta para sul, leste, oeste, ela aponta sempre para o norte. Se você sabe onde está o norte, atrás está o sul, a esquerda está o leste, a direita está o oeste. Você só precisa saber onde está o norte. E o norte do fiel é quem, pessoal? É Deus. Foco em Deus, não no problema. No versículo 2 ele diz: despertar e saltar e harpa. Ou seja, minha música te exaltará. Os crentes hoje estão cantando música secular. Trouxeram a música secular de boate, de cabaré, dos bares para dentro da igreja. Uma música que louva a carne, o gosto musical da carne, mas não consulta a santidade de Deus. A Bíblia diz: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A palavra santidade é o contrário de profanação. Deus diz que os profetas de Israel, em sua apostasia, esqueceram de fazer separação entre o santo e o profano. Profano, profano, ou seja, aquilo que não pode entrar no santuário. Tem coisa que não pode entrar no santuário. Deus disse: não traga as coisas da mesa dos demônios para a mesa do Senhor. Então minha música exaltará a Deus. Há muitos anos atrás, no começo do ministério, eu vi um hino muito bonito que eu não vi nunca mais, nem encontrei mais, nem no YouTube, que tem tudo quanto é hino. Ele diz assim, deixa eu me lembro da letra:
Eu quero tudo consagrar a Ti, meu Redentor, somente a Ti hei de cantar, a Ti hino de louvor. Do mundo os cantos seus jamais algum me satisfaz, somente os cantos celestiais me trazem luz e paz. Tão belos são os hinos teus que enchem de ilusão, só para os que não são de Deus, os quais não têm valor. Do mundo os cantos seus jamais algum me satisfaz, somente os cantos celestiais. Os cantos celestiais são esses cantos da música sacra. São cantos que você tocar sem precisar ficar em pé, sem precisar requebrar, sem precisar revirar o olho, sem precisar levantar as mãos. São cantos que tocam nas cordas, não da carne, mas da alma, as cordas do coração. Então, eu mesmo, e ele diz que faz isso cedo, começa cedo. Eu mesmo despertarei a romper da alma, madrugadinha, louvaria a Ti. Ele vai falar aqui em dois momentos. Ele louva a Deus secretamente, no seu momento a sós com Deus, no versículo 2. No versículo 3 é o seu louvor público. Louvaria a Ti no secreto e ou tempo a sós com Deus. Madrugarei para Te buscar e me deleitar na Tua presença. Infelizmente, hoje os crentes não têm intimidade com Deus. É incrível como eles conhecem todos os jogadores de futebol, todos os times, todas as músicas, os atores de novelas, filmes, mas eles não conhecem a sua Bíblia. Eles não conhecem os personagens, as histórias das pessoas da Bíblia. Madrugarei para Te buscar e me deleitar na Tua presença. Então Davi está ansioso para adorar a Deus cedo, mesmo antes de nascer do sol. Isso mostra que a adoração não é passiva, é ativa e intencional. Começa o dia com esses elogios, com esses louvores, não com reclamações e críticas, reclamações do que está faltando. Comece louvando. O Pai Nosso deixa bem claro: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso reino. Comece louvando e agradecendo a Deus. O pão nosso de cada dia está lá pelo meio dessa oração. Então, pense em um músico afinando seu instrumento antes do concerto. Davi afina sua alma antes do início do dia. Eu toco violão e aprendi a afinar. Então, antes de tocar, eu tenho que afinar. Eu fico e a música da nossa vida, que nós vamos tocar naquele dia, deve ser afinada com oração. Versículo 3, ele diz que vai louvar a Deus entre as pessoas. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor. Lembra aquele louvor no secreto, antes do sol nascer? E agora diz: louvarei a Ti em público, louvarei na grande congregação entre todos os povos. E aqui entre todos os povos, entre as nações. E a Ti cantarei louvor entre as nações. Ou seja, não esquecerei, não esconderei das pessoas a minha paixão e devoção por Ti. As pessoas sabem o quanto você ama a Deus, o quanto você está pronto a se sacrificar por Deus. Então, o louvor de Davi é público e global, porque a adoração é um testemunho, proclama a grandeza de Deus aos outros. Não esconda sua fé, deixe sua alegria em Deus ser contagiante.
Como o farol brilhando no escuro, seu louvor pode guiar outras pessoas. No versículo 4 você vê aí razões porque eu te louvarei. O salmista vai dizer por que é que ele vai começar louvando, e onde ele estiver, ele vai louvar a Deus. Diz, porque a tua misericórdia é grande acima dos céus, a tua benignidade se estende aos confins do universo. Então ele recorda essa benignidade, essa bondade de Deus para com ele. Ele diz, outra razão é a tua verdade chega até as nuvens. Ou seja, toda a verdade, ou seja, a tua verdade me dá segurança e posso confiar nela. Posso confiar na verdade de Deus sempre e em todas as coisas. Então, refletir sobre esse amor e fidelidade de Deus, que são imensuráveis, não dá para se medir. No verso anterior diz que não dá para contar as coisas boas que Deus já fez desde que nós nascemos. O amor e fidelidade de Deus devem ser refletidos. Esses atributos, o amor e fidelidade de Deus, são a base do nosso louvor. Quando surgirem problemas, o que é que eu devo fazer? Devo me lembrar de que Deus me ama. Ele fala para Israel, vermezinho de Israel, sossega, eu estou cuidando de você. Então imagine-se em uma montanha e ver o horizonte se estender infinitamente. Esse é o amor de Deus. Às vezes eu estou na praia e tento enxergar o horizonte através de uma vida, às vezes você não alcança. No versículo 5 ele fala de que essa exaltação dele a Deus é alta, porque Deus é exaltado acima dos céus. Ele diz, exalta-te sobre os céus, ó Deus. Ou seja, dizer para Deus, tu serás sempre o maior, tu serás sempre o primeiro em importância no meu coração, porque ninguém existe em todo o universo tão maravilhoso como tu és. Você acredita nisso? Acima dos céus, ele diz, e a tua glória sobre toda a terra, ou acima da terra? Se em todo o universo, o salmista diz, se em todo o universo tu és o maior, então na terra todos deveriam te amar, agradecer e louvar. Aqui é um chamado para que a glória de Deus seja reconhecida universalmente. É algo triste quando Deus diz que a raça humana prefere acreditar, agradecer aos ídolos, às estátuas, às imagens, aos animais do que a Ele. Então, chamado para essa adoração, a verdadeira adoração busca a exaltação de Deus, não ganho pessoal. Em seu serviço, procure magnificar, dizer o quanto Deus está acima de tudo na sua vida. Magnificar Deus, não a si mesmo. Muitas vezes a oração é uma oração introjetada, ela não sai de perto porque é voltada só para si mesma. Assim como o espelho refletindo a luz do sol, nossa vida deve refletir a glória de Deus. No ponto 4, que é o verso 6, o salmista apresenta seu pedido sincero de adorador. Ele diz, meu pedido sincero de adorador é, livra a minha alma. Ou seja, eu estou com problemas, eu estou com dificuldades, eu estou em aperto. E o teu povo, eis aqui, versículo 6, para que sejam livres os teus amados. Então ele, de forma indireta, está dizendo, obrigado por ser amado por ti. Minha liberdade depende de ti. E ele pede o outro pedido dele, salve-me com tua mão direita, que é aquela mão forte. Nenhuma mão na terra é forte o bastante para me ajudar. Tua mão sim é poderosa e irresistível. Então ele pede resposta, responde-me, ouve
Ele diz: busco respostas e sei que somente tu as podes dar. Busco soluções e sei que somente tu as tens. Então, Davi aqui faz a transição do louvor para a petição. A adoração não ignora os problemas. Ela leva esses problemas a Deus. E no Pai Nosso tem um momento de pedir o pão nosso de cada dia. Tem um momento de pedir perdão. Tem um momento de pedir para livrar do mal. Então eu posso ser alegre e ainda pedir ajuda, não reclamando, dizendo: Senhor, está doendo, eu não vou mentir para Deus, está doendo, eu estou decepcionado, estou machucado, estou ferido, eu estou carente. Então, como uma criança cantando enquanto espera a chegada de um dos pais, mostrando que a alegria e confiança coexistem. Nos versos 7 a 9, isto é o que Deus falou sobre as nações. O que é que Deus fala para as nações? Deus falou na sua santidade: eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Deus está dizendo: eu sou o Deus da alegria. Eu não sou um Deus sombrático, fechado. Não. Você nota que Deus instituiu um monte de festas em Israel. Deus gosta de alegria. Deus gosta de gente que está todo tempo trancada, não ri, não se alegra, não festeja, não celebra. Uma maneira de louvar a Deus é celebrando as coisas boas que Ele tem feito. Então a palavra de Deus é santa e zela por santidade. Ele diz que Deus falou na sua santidade. A santidade é uma vida isenta de pecado, ou pelo menos você luta para andar longe do pecado. Por quê? O pecado é a causa de todos os problemas. Portanto, ser santo é ser afastado do pecado, dos problemas. E ele diz aqui, eu me regozijarei, por isso alegre-me. E aqui, aplicando o salmista, ele se alegra porque ele sabe que a lei do Senhor restaura a alegria da alma. Deus aqui manifesta a sua soberania sobre todas as regiões conhecidas pelo salmista. Siquém, eu vou dividir; Sucote, eu vou distribuir o vale. Então, Siquém e Sucote representa se contentar com menos do que Deus tem para nós. Jacó tentou se estabelecer em Sucote e teve problemas, tanto com Sucote como em Siquém. Mas Jacó, ele aprendeu a louvar a Deus. Versículo 8, ele diz: meu é Gileade, meu é Manassés e Efraim, a força da minha cabeça, Judá, meu legislador. Então, Manassés é meu, Efraim, força da minha cabeça, Judá, meu legislador. Deus aqui está reivindicando propriedade e autoridade sobre todo Israel. Deus é protetor, é capacete, governante, cetro. Deixe Deus governar e proteger sua vida. Como general vestindo armadura e segurando um cajado, Deus defende e governa. No versículo 9 diz: Moabe, a minha bacia de lavar sobre Edom, lançarei o meu sapato, sobre a Filista jubilarei. Moabe é a minha bacia de lavar. Ou seja, isso aqui é os inimigos de Israel. Não é nada para Deus. O que é uma bacia de lavar os pés? Deus está dizendo que Edom, Moabe, filisteus não eram nada para ele. Moabe é meu. Deus subjuga as nações inimigas, até mesmo os adversários estão sob o controle de Deus. O que é que Deus está dizendo? Não tem uma oposição. Deus está no domínio. Como rei jogando seu sapato para reivindicar território, Deus afirma seu reino.
Versículo 10: quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Então ele diz: Edom, lançarei o meu sapato sobre ele, sinal de autoridade. Filístia, eu falei sobre ela. Moab, Edom e Filístia eram 3 inimigos de Israel. Deus declara seu controle sobre a terra. As promessas de Deus estão enraizadas em sua santidade. Confie na palavra de Deus, mesmo quando as circunstâncias a contradizem. Assim como uma ação que garante a propriedade, as promessas de Deus garantem nosso futuro. Versículo 10 a 11. Eu estou indo rápido por conta do tempo. As perguntas do salmista. Ele diz: quem me levará à cidade forte? Quem me guiará para Edom? Davi pergunta: quem o ajudará a conquistar a fortaleza? Ele reconhece sua necessidade de orientação divina. Então peça a Deus para guiá-lo através de desafios difíceis. Como precisar de um guia através de um labirinto, só Deus sabe o caminho. No versículo 11: porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Ou seja, Davi relembra sentimentos passados de abandono, em que por conta do pecado Deus deixou o povo por conta. O lamento honesto faz parte da oração fiel. Não há problema em expressar confusão e dor a Deus. O Senhor estou confuso, não estou sabendo o que fazer. Como o soldado sem seu comandante, Davi se sente vulnerável. Quem me levará à cidade forte, segura? Quem me levará a Edom para conquistar aquela fortaleza? Então, Edom é uma cidade fortemente fortificada, representando uma situação impossível. A cidade de Petra era dominada pelos edomitas, que era uma cidade cavada na rocha. Não queres tu, ó Deus, que nos rejeitaste? Não irás, ó Deus, sair com o nosso exército? No versículo 12 a 13, para encerrar, ele diz: Deus ajuda em nossos apuros. Chega uma hora que a gente tem que clamar. Não só orar, mas clamar, chorar. Ele diz: dá-nos auxílio para sair da angústia, desse Deus sem saída. Porque vão é o socorro da parte do homem, quando não tem mais esperança nenhuma no homem. Então ele está buscando ajuda divina, não procurando soluções humanas, porque a força humana é suficiente, nem que as pessoas queiram nos ajudar, elas não poderão, porque elas são limitadas também. Há momentos que só Deus salva. Portanto, não confie em sua própria força. Apoie-se em Deus. Então, como se apoiar? Quando você se apoia no homem, em soluções humanas falíveis, é como se se apoiasse em uma muleta quebrada. Como Israel tentava se apoiar confiando na ajuda do Egito, que Deus chama o Egito de cana quebrada, muleta quebrada. A ajuda humana falha, mas Deus se mantém firme. Então, no último versículo, aqui diz como é que nós faremos proeza. Em Deus faremos proeza. Em Deus faremos maravilhas, coisas que as pessoas ficaram impressionadas. Como é que conseguiu realizar aquilo? Proeza é o que só o atleta pode fazer. Em Deus, olha aí a resposta: em Deus faremos proeza, pois Ele calcará os pés dos nossos inimigos. Então o que ele diz: pois vão a ajuda do homem. O salmista diz: através de ti faremos conquistas gloriosas. Você vai pisar nossos inimigos. Aqui é uma declaração final de vitória por meio de Deus. Deus nos capacita a vencer. Nosso desafio: sirva a Deus com alegria, sabendo que a vitória está garantida. Não quer dizer que ele pode passar por vales de sombra da morte. Como uma equipe que vence por causa do seu capitão, nosso
tudo está em Deus. Então, como é que nós vamos viver esse salmo? O Salmo 108 nos ensina a louvar a Deus com o coração fixo, Focado nele. um coração focado em Deus. Lembra que é em Deus que nós vamos fazer proezas? É em Deus que nós vamos fazer o que ninguém mais poderá fazer? Se louve a Deus com o coração focado nele, mesmo quando a vida é incerta, é insegura, sirva a Deus com alegria, sabendo que Deus é soberano, Ele está no controle de tudo. Ele comparou os inimigos de Israel como objetos sem valor e propriedade dele. Confie nas promessas de Deus, mesmo quando os problemas persistirem. Então, imagine e repita agora. Imagine o coro cantando em uma tempestade. Os ventos uivam, a chuva cai, mas a melodia se eleva acima de tudo. Essa é a vida de um crente, preparado para louvar e servir. Louvado seja Deus. Toda honra e glória sejam dadas a Ele. Amém, irmãos?